Olá, meu aluno, mais uma vez, eu, professor João Paulo, trazendo para você uma dica super bacana sobre a parte de hardware agora, hein? Também com a letra Q não sobra muita coisa, não é mesmo? Olha só, quad-core, o que é esse conceito? Onde é que se aplica? Bom, hoje, basicamente, a maioria dos processadores que você vê são processadores aí da linha Intel ou da AMD. Não tem muitos concorrentes. Antigamente você tinha o PowerPC, que era outro concorrente bastante, na verdade, mais monopolizado e usado pela Apple. Mas você tem aí, então, essas duas grandes produtoras de processadores, a AMD e a Intel. Acontece que a Intel é mais popular, com seus processadores i3, i5, i7 e agora o i9, hein? Fica até atento a ele. Então você tem aí esses modelos de processador diferenciados. Legal, só que antes de chegar até essa linha i3, i5, ou mesmo chegar aí nas variadas linhas da AMD, o que acontece? Houve algumas nomenclaturas que surgiram, e surge esse quad-core, que na verdade foi um salto em termos de evolução tecnológica. O que acontece? Existe uma lei dentro da informática que diz que a cada 18 meses, no máximo, no limite da tampa, os processadores já vão ter dobrado a sua capacidade de processamento. E até hoje essa lei ela já tem sido cumprida tranquilamente. Na verdade, não chega lá nem um ano. Né? Em um ano, 12 meses, já dobra a capacidade dos processadores. Ou seja, está longe de chegar nos 18 meses aí como havia sido previsto. Então a evolução está muito rápida. Pois é, mas antes de falar no Quad, lembra lá do Pentium 4? Quando você tinha o Pentium 4 da vida, lembra as velocidades que eles chegavam? Chegava até Pentium 4 de 4.5, 3.9, 4.2 GHz. Pô, aí você vai olhar isso, né? Você fala, pô, 4.2, colocar aqui 4.0 GHz. Pô, é velocidade pra caramba. E aí, lançaram, por exemplo, os quad-cores e os Core 2 Duo, que eu vou falar a diferença. O que acontece? Que eram com velocidades bem menores, tipo metade da velocidade. Você tinha lá quad-cores que aparecia lá, quad-core com 2.1 GHz. Pois é, mas esse quad-core com 2.1 GHz dá um pau no Pentium 4 de 4.0 GHz. Ué, como assim? Quer ver por quê? A ideia do quad-core é que justamente no mesmo processador, no mesmo chip, numa mesma peça, fui lá, comprei a peça para pôr no meu computador. Então naquela mesma peça que vai encaixar lá na sua placa-mãe, não tem só um processador, efetivamente. Você tem mais de um. Só que em vez de ficar falando, tem mais de um processador, em vez disso, o que nós dizemos? Nós temos núcleos de processamento. Então você tem, quad-core são 4 corações, 4 núcleos. É essa a ideia. E aí você tem variações, como, por exemplo, o Core 2 Duo. O Core 2 Duo, ele é um processador que tem 2 núcleos físicos separados, porém cada um desses 2 núcleos físicos tem outros 2 virtuais. O quad-core, pegando na ideia mais seca dele, são 4 núcleos físicos. Aí você tem o quad 2-core e assim por diante, que daí traz a ideia justamente, o cara tem 4, mas cada um emula 2. Como assim? Uma coisa é o hardware. Imagina aqui, o quad-core tem 4 núcleos. O quad 2-core, ele vai ter 4 núcleos, né, bonitinho, no hardware, mas o sistema operacional enxerga o dobro. O sistema operacional, ele olha para isso aqui, ele enxerga 4. O sistema operacional, ele enxergaria 8, por exemplo. Quer dizer que cada um deles vale por 2? Exato, trabalha como se fossem 2 ao mesmo tempo. Então ele mostra tarefas para o sistema operacional em paralelo, como se estivesse executando cada um desses núcleos executando 2 tarefas em paralelo. Mas que na prática, olhando para o hardware, seria uma em cada núcleo. Pô, mas aqui você está falando que tem 4 núcleos. Pois é, então aqui eu tenho 4 núcleos. Em cada um desses 4 núcleos, nós temos uma unidade lógica aritmética. Em cada um desses 4 núcleos, nós temos uma unidade de controle. Em cada um desses 4 núcleos, nós temos registradores e nós temos memória cache. E ainda vai variar. Por exemplo, você tem aqui a cache L1 e a cache L2. Às vezes a cache L2 não está dentro necessariamente dele. Às vezes a L2 é entre 2 processadores. E aí tem uma L3 que se comunica entre os demais. Então imagina assim uma coisa, o L2 aqui, o L2 aqui. E a comunicação ocorre dessa maneira. Esse cara conversa com o L2, conversa com o L2 e esse conversa com o L2. Aí já vai a variação da tecnologia. Então uma coisa é, a disposição da memória cache depende da tecnologia do processador e tem vários outros elementos ali que vão variando de acordo com a época, a geração que o processador possui. Mas quando ele fala para você, tem um quad-core, o que você sabe intrinsecamente que está ali tem 4 núcleos. E cada um desses núcleos tem uma unidade de controle, tem uma unidade de lógica, tem os registradores e tem memória cache, pelo menos a L1 vai estar obrigatoriamente dentro de cada um deles. Legal. E aí, como é que eles conseguem ser mais rápidos do que um cara que trabalhava mais rápido? Simples. Enquanto que no Pentium 4 eu tinha um núcleo trabalhando a 4.0, o povo tava lá torando pau, aqui eu tenho esse trabalhando a 2.1, eu tenho esse trabalhando a 2.1, eu tenho esse trabalhando a 2.1 e esse trabalhando a 2.1 GHz também.
Ou seja, eu tenho 4 trabalhando na mesma velocidade. E se você for olhar individualmente, ele é mais lento. Só que, enquanto o Pentium estava fazendo uma coisa, eu já dividi 4 tarefas aqui dentro do quad-core. Cada um dos núcleos está fazendo uma tarefa diferente. Ao final do processo, eu executei mais tarefas mais rapidamente do que o Pentium. Olha, então quer dizer que eu diminuía o meu esforço porque eu dividi ele. Exatamente essa ideia que foi proposta aí com o quad-core. Hoje você já tem aumentos de velocidade, você já tem aí processadores de novo, chegando nessa velocidade de 4 GHz. Mas perceba, eu não precisei diminuir o tamanho do chip, não precisei aumentar muito a velocidade do chip. Eu simplesmente dividi o trabalho. E aí isso trouxe um grande avanço tecnológico. Então o quad-core é aquele que vai ter 4 núcleos físicos, e aí pode ter a variação de que cada um deles é visto como 2 pelo sistema, ou seja, virtualiza outro. E a mesma coisa que você enxerga no Core 2 Duo. Se você for olhar para o Core 2 Duo, você tem ali efetivamente uma peça, né? O chip, e cada um deles tem 2 núcleos. Só que o sistema operacional vai enxergar 4 núcleos. Porque cada um desses núcleos é visto como 2. E assim o sistema operacional acha que tem 4 núcleos de processamento. Essa é a ideia dos processadores. Bem de uma forma bem básica, bem bacana, para que você possa resolver já a questão entendendo o que ela traz a respeito disso. Ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima.